por que Exu se alimenta de sangue? Primeiro ponto, guia espiritual não precisa comer. Espírito não precisa comer. Espírito não precisa comer. Comer, sabe comer, se alimentar? É do corpo humano. O seu corpo físico precisa de energia física. Para isso a gente se alimenta. Do outro lado, do lado espiritual, não precisa se alimentar. Ah, mas eu vi lá no vídeo do André Luiz o pessoal tomando sopa. Quando a pessoa desencarna, ela ainda acha que precisa comer, e aí a espiritualidade, que é muito inteligente e sábia, vai colocar coisas que remetam a isso para você poder se reenergizar espiritualmente. Mas quando você tem consciência disso, você se reenergiza espiritualmente através dos pontos de força. É por isso. Só que é o seguinte, se o espírito não precisa se alimentar, por que estão fazendo essa pergunta? Porque provavelmente alguém deve estar falando alguma coisa, né? Alguém deve ter visto alguma coisa. Então vamos lá. Se alguém viu alguma coisa, quem que viram? Vamos lá. Se eu falei agora para você que um espírito que desencarna, ele chega num plano espiritual legal, good vibes, ele precisa se alimentar, ele ainda tem na mente dele espiritual que ele, porque acabou de desencarnar, ele acha que ele tem que comer. Agora imagina um espírito que desencarna e ele vai lá para o mundo umbral. Ele vai lá para o umbral, ele vai lá para as trevas. Lá ele é um espírito ignorante. E o que tem em volta dele? Espíritos ignorantes. E o que ele acha fielmente que ele tem que fazer? Que ele tem que comer. Certo? Ele tem que se alimentar de alguma maneira. Porque ele acha isso. E de fato, precisa se colocar energia. Como eu falei, o espírito também precisa de energia, mas não precisa comer. Ele tira a energia do ambiente, do ponto de força. Um espírito que já tem consciência. Espíritos de luz costumam ter consciência. Espíritos desequilibrados e doentes não têm consciência. Ou seja, ainda acham que vivem na matéria. E aí ele se torna um espírito desequilibrado, um espírito sem luz, um espírito zombeteiro muitas vezes, que existem os espíritos zombeteiros de carniça. Como que funciona isso? Então o espírito zombeteiro é aquele que quer atrapalhar as pessoas. E temos os espíritos do mal, que são aqueles que querem fazer e praticar o mal. Eles se alimentam do quê? De energias negativas. E se alimentar, que eu quero dizer, é trazer para dentro. Ele precisa sugar energias para que ele tenha forças energéticas. A energia ainda existe. Então ele vai sugar energia da onde? Energias semelhantes. Então, se você aí na sua casa, olha, já fica um brinde aqui de um outro vídeo, hein? Se você na sua casa tem bagunça, sujeira, briga o tempo todo, o que reina aí?